Antes que o tempo existisse, antes que o universo respirasse pela primeira vez, antes mesmo que a luz rasgasse a escuridão e as estrelas dançassem no infinito, havia apenas o Criador, e de sua vontade perfeita nasceram os seres celestiais. Entre eles, surgiu um dos mais poderosos guerreiros que o céu já conheceu, o Arcanjo Miguel. Seu nome, pronunciado nas esferas eternas, vibra como um trovão de reverência e força. Miguel não é um anjo qualquer. Ele é o comandante das hostes divinas, um dos 7 arcanjos que se postam diante do trono do Altíssimo. Sua presença representa autoridade, pureza e fidelidade absoluta. A Bíblia, embora envolta em mistério quanto à origem dos anjos, nos concede vislumbres do papel grandioso que Miguel exerce nos planos de Deus. No reino celestial, os nomes têm poder e propósito. O nome Miguel, derivado do hebraico Micael, carrega uma pergunta profunda. Quem é como Deus? Essa não é apenas uma frase, é uma declaração eterna de humildade e devoção. Enquanto Lúcifer aspirava a ser igual ao Criador, Miguel carregava em seu próprio nome o lembrete de que ninguém jamais poderá se comparar ao Todo-Poderoso. Seu nome é um escudo, uma espada e uma confissão de fé. Ele não apenas o carrega, ele o vive. Cada batalha travada por Miguel ecoa essa pergunta, e cada vitória responde com o poder da verdade divina. Ninguém é como o Senhor. Quando o profeta Daniel teve visões sobre o fim dos tempos, ele mencionou Miguel em Daniel 12:1, dizendo: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. Isso mostra que Miguel não é apenas um mensageiro ou um guerreiro. Ele é um príncipe celestial, um defensor do povo de Deus, aquele que se ergue nos momentos em que o mal parece dominar. Sua força não vem de si mesmo, mas da autoridade concedida pelo próprio Criador. O nome de Miguel, portanto, é mais do que um título. É uma sentença contra toda rebelião, uma lembrança viva de que ninguém pode se exaltar acima de Deus. Quando a rebelião eclodiu no céu, quando Lúcifer tentou reivindicar o trono do Altíssimo, foi Miguel quem ergueu sua voz e sua espada em defesa da verdade. Enquanto 1/3 dos anjos se deixava seduzir pela vaidade, Miguel proclamava com firmeza: quem é como Deus? E essa frase ecoou como um trovão pelos céus, separando a lealdade da traição, a luz das trevas. O nome de Miguel se tornou símbolo de resistência espiritual, uma lembrança de que a glória pertence somente ao Senhor. A criação dos anjos antecede a existência da terra. O livro de Jó 38:4-7 nos mostra um vislumbre desse momento, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Eles foram criados para adorar, servir e cumprir os propósitos do Criador. E entre eles, Miguel foi moldado com uma missão singular: ser o protetor do céu e o campeão da justiça divina. O Salmo 148 confirma: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes. Deus os criou pela sua palavra e cada um recebeu uma função. Miguel nasceu da vontade de Deus, não como um simples servo, mas como um guerreiro de propósito eterno. A estrutura celestial é hierárquica e perfeita. Em Colossenses 1:16, lemos que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Dentro dessa ordem divina, Miguel ocupa uma posição de destaque. Em Judas 1:9, ele é claramente identificado como Miguel, o arcanjo, aquele que até mesmo ao confrontar o diabo, o fez com reverência à autoridade divina, dizendo: o Senhor te repreenda. Esse versículo revela não apenas o poder de Miguel, mas sua sabedoria. Ele entende que toda autoridade vem de Deus e age dentro dessa verdade. Seu título, arcanjo, significa literalmente anjo principal, o comandante supremo das forças celestiais.
A tradição bíblica reconhece 7 arcanjos diante do trono, como visto em Apocalipse 8:2. Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Embora apenas Miguel e Gabriel sejam nomeados nas Escrituras, o papel de Miguel é singular. Ele não é apenas um mensageiro, mas um líder, um general espiritual, aquele a quem Deus confia as batalhas mais decisivas. Poucos seres criados tiveram o privilégio de estar tão próximos do trono divino. Essa posição não foi conquistada pela força, mas pela lealdade inquebrantável. Miguel é o reflexo da obediência perfeita, o exemplo do que significa servir sem buscar glória própria. Ele permanece diante do Altíssimo, pronto para agir com poder e precisão, executando a vontade divina com fidelidade absoluta. A presença de Miguel diante do trono simboliza algo profundo, a vitória da submissão sobre o orgulho. Ele representa o oposto da queda de Lúcifer. Enquanto um escolheu desafiar Deus, o outro escolheu adorá-lo. E foi essa escolha que o elevou a comandante dos exércitos celestiais. Enquanto Miguel permanecia diante do trono de Deus, sua fidelidade o tornava digno de algo maior. Ele não era apenas um guardião, era um símbolo vivo da obediência celestial. Em um universo repleto de seres criados, nenhum outro refletia tão intensamente a vontade do Criador. Seu olhar era como fogo puro, suas asas resplandeciam em luz e sua presença fazia os céus silenciarem em reverência. A cada ordem recebida, ele a cumpria com precisão divina. Não havia hesitação, não havia orgulho, apenas devoção. Miguel compreendia que a verdadeira força não está em dominar, mas em servir. Essa consciência o colocava entre os mais próximos do Altíssimo, numa posição que poucos poderiam compreender. Sua existência era um lembrete de que a glória não vem da grandeza, mas da submissão total à vontade de Deus. E foi justamente essa submissão que o preparou para o momento mais decisivo da história celestial. Quando o orgulho começou a crescer no coração de Lúcifer, o mais belo entre os querubins, a harmonia do céu foi ameaçada. Lúcifer, cego por sua própria beleza e sabedoria, começou a desejar o que nunca lhe pertenceu, o trono de Deus. Suas palavras sussurravam dúvidas, seus gestos semeavam rebeldia. Aquele que fora criado para refletir a luz passou a querer ser a luz. E foi então que os portões do paraíso se tornaram o palco da primeira batalha espiritual da existência. Miguel observava em silêncio, discernindo o perigo que se formava nas sombras. Ele sabia que o mal nunca nasce em voz alta. Ele começa como um pensamento disfarçado de liberdade. Deus, que tudo vê e tudo conhece, revelou a Miguel o que estava prestes a acontecer. O céu, outrora repleto de harmonia, agora se dividia. Alguns anjos, seduzidos pelas promessas de Lúcifer, começaram a duvidar da justiça divina. Outros permaneciam fiéis, aguardando a ordem de agir. E quando chegou o momento, Miguel se ergueu. Seu nome ecoou pelos céus: "Quem é como Deus?" E o som dessa frase fez o inferno estremecer antes mesmo de existir. Com sua espada flamejante, Miguel convocou os anjos fiéis e liderou o exército do Altíssimo contra a rebelião. A guerra que se seguiu não foi apenas de poder, mas de propósito. Era a luta entre a verdade e a mentira, entre a adoração e o orgulho. As Escrituras descrevem esse momento em Apocalipse 12:7. Houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. Essa passagem é mais do que uma narrativa. É o registro da primeira vitória do bem sobre o mal. O som das espadas ecoava como trovões. A luz e as trevas colidiam em um espetáculo de poder nunca antes visto. Lúcifer, agora chamado de Satanás, caiu. E com ele, 1/3 dos anjos que escolheram a rebelião. A queda foi tremenda.
O céu se purificou e a paz retornou. Miguel não apenas defendeu o trono de Deus, ele selou a verdade para toda a eternidade. Ninguém é como o Senhor. A partir daquele momento, seu nome se tornou símbolo de justiça e proteção. E Deus o elevou ainda mais, colocando sob sua autoridade legiões de anjos e o título de Príncipe que protege o povo de Deus. Desde então, sempre que as forças das trevas se levantam, o mesmo guerreiro que derrotou o dragão se ergue novamente. Você acredita que a batalha entre o bem e o mal ainda acontece em nossos dias? Comente abaixo e compartilhe sua visão sobre essa guerra espiritual. Após a queda de Lúcifer, o silêncio tomou conta do céu. Um silêncio denso, quase sagrado, como se o próprio universo respirasse aliviado após o eco da rebelião. Miguel, ainda de pé, segurava sua espada envolta em fogo celestial, observando o firmamento purificado pela justiça divina. A batalha havia terminado, mas algo dentro dele compreendia que a guerra espiritual jamais cessaria. A fidelidade, assim como a luz, deveria ser mantida viva. O céu se reorganizou, e os anjos que permaneceram fiéis foram reafirmados em seus postos, enquanto os que caíram foram lançados às sombras. O nome de Miguel, agora gravado com fogo na eternidade, tornou-se símbolo de ordem, coragem e obediência. Nenhum outro anjo foi tão honrado e nenhum outro demonstrou tamanha devoção. Deus, satisfeito com a vitória da lealdade, concedeu a Miguel uma missão ainda mais grandiosa: ser o protetor do seu povo na terra. O arcanjo, que havia derrotado o dragão, agora seria o guardião dos fiéis em meio às tempestades humanas. Desde então, cada batalha espiritual travada entre o bem e o mal carrega o eco da voz de Miguel, conduzindo legiões de luz contra as forças que ameaçam os filhos de Deus. Ele passou a caminhar entre dimensões, do trono eterno até os campos de guerra espiritual que cercam o mundo. Invisível aos olhos humanos, mas presente nas vitórias silenciosas, nas orações que rompem o medo e nas bênçãos que surgem quando tudo parece perdido. As Escrituras o descrevem como o grande príncipe que protege o povo de Deus. Daniel 12:1. E essa designação não é simbólica, é uma autoridade real. Miguel não age apenas como mensageiro, mas como defensor direto das promessas divinas. Quando o mal tenta distorcer a verdade, é Miguel quem se ergue. Quando o inimigo ameaça o destino dos escolhidos, é ele quem luta. Sua espada flamejante representa a justiça e seu escudo, a fé inabalável. É por isso que, em cada geração, ele é lembrado como o guerreiro que impede que as trevas prevaleçam. Há registros espirituais de que Miguel continua ativo até hoje, intervindo em momentos decisivos da história humana. Desde o Egito até os impérios modernos, quando forças ocultas se levantam contra o propósito divino, o céu se move. E no comando, lá está Miguel. Sua presença não é de exibição, mas de propósito. Ele luta não por glória, mas por amor. Seu poder é a obediência e sua glória, o cumprimento da vontade do Criador. Quando um fiel ora pedindo proteção, o eco dessa oração pode despertar legiões inteiras sob o comando do arcanjo. E é justamente essa certeza que inspira milhões até hoje. Saber que há um guerreiro celestial em batalha constante por nós é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Mesmo que não vejamos as espadas flamejantes cortando o véu espiritual, elas se movem. Mesmo que o céu pareça silencioso, Miguel está de pé. Sua missão não terminou no passado, ela continua até o fim dos tempos. Ele é o guardião das promessas, o protetor das almas e o símbolo da fidelidade eterna. A terra já não era a mesma. O homem havia sido criado, e com ele vieram as escolhas e as consequências. O pecado havia aberto feridas na criação, e as sombras que antes habitavam apenas os reinos espirituais agora se infiltravam no mundo físico. Mas Deus,
em sua misericórdia, não abandonou a humanidade. Ele designou protetores invisíveis para vigiar os filhos de Adão. E entre todos eles, Miguel foi o mais poderoso, o comandante supremo das forças celestiais enviadas à Terra. Enquanto os homens travavam batalhas visíveis, ele travava guerras invisíveis. Onde os olhos humanos viam coincidência, o céu via intervenção. Miguel se tornou o símbolo da proteção divina, aquele que se ergue entre o perigo e o inocente. Sua presença é sentida nos momentos em que o improvável acontece. Um livramento, um silêncio que salva, uma fé que não se quebra. Quando um justo clama a Deus, é Miguel quem escuta o eco desse clamor e move os exércitos celestiais em resposta. Ele é o guardião dos que confiam, o guerreiro que luta sem ser visto, o escudo que impede o mal de avançar. O profeta Daniel o chamou de o grande príncipe que protege o teu povo. E essa função se tornou seu propósito eterno: guardar, resistir, vencer. Nos bastidores da história, há momentos em que a presença de Miguel é quase tangível. Quando Israel atravessou o deserto e os inimigos cercaram o povo de Deus, uma coluna de nuvem se ergueu entre eles e o perigo. Era o sinal do protetor. Muitos acreditam que ali estava Miguel, o mesmo anjo que se colocou entre o Egito e os filhos da promessa. Quando Daniel jejuava e orava, clamando por revelação, as Escrituras dizem que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a um anjo enviado por Deus durante 21 dias, até que Miguel interveio. A barreira espiritual se rompeu e a mensagem finalmente chegou. Esse é o poder de um arcanjo em ação. Onde há resistência, ele rompe. Onde há trevas, ele traz luz. Mesmo que o homem não perceba, Miguel continua atuando. Ele não age movido por pedidos egoístas, mas por fé verdadeira. Quando a oração nasce do coração e não do medo, o céu se move. E quando o mal tenta impedir que uma promessa se cumpra, é Miguel quem se ergue, espada em punho, pronto para defender os planos divinos. Sua luta é silenciosa, mas o impacto é eterno. Ele é o guerreiro que representa o poder de Deus em movimento, o eco da justiça que nunca se cala. Em cada época, sua presença se manifesta de formas diferentes, às vezes em sonhos, às vezes em sinais, outras em simples coincidências que salvam vidas. O fato é que Miguel não se afasta. Desde o Éden até o fim dos tempos, ele é o mesmo. Fiel, vigilante e obediente. Ele é a lembrança viva de que a luz nunca se apaga enquanto houver fé. Você já viveu um momento em que sentiu que algo te protegeu, mesmo sem explicação? Conte nos comentários. Talvez Miguel estivesse mais perto do que você imagina. Com o passar dos séculos, a presença de Miguel tornou-se um mistério envolto em fé e poder. Sua atuação se estendia por eras, acompanhando o curso da humanidade desde os primórdios até as grandes civilizações. Onde havia tirania, ele se erguia. Onde a fé vacilava, ele reacendia a chama. Nas Escrituras, seu nome surge sempre nos momentos em que o mal se aproxima demais daquilo que é sagrado. Ele não age por vaidade, nem se deixa mover pelo desespero. Sua força é a certeza da vitória divina. O arcanjo Miguel é o eco do próprio Deus em movimento, um lembrete de que o Criador jamais abandona aqueles que confiam em sua justiça. No livro de Daniel, Miguel é retratado como o defensor do povo escolhido, aquele que se levanta nos tempos de maior aflição. Essa imagem transcende o texto e alcança o coração da humanidade. Todos, em algum momento, enfrentam batalhas invisíveis, guerras que não se travam com espadas, mas com fé. E é nesse território espiritual que Miguel atua, guiando os fiéis a resistirem, mesmo quando as forças do mal parecem dominantes. Em cada oração sincera, há um reflexo da coragem do arcanjo, e é por isso que o seu nome ressoa em templos, igrejas e corações, como um grito de resistência celestial.
A história nos mostra que o mal tenta se disfarçar de luz, seduzindo o homem com poder e orgulho, assim como fez com Lúcifer. Mas Miguel é o lembrete constante de que ninguém é como Deus. Sua espada flamejante representa a palavra divina, cortando mentiras e revelando a verdade. Ele é o comandante das legiões de luz, aquele que mantém o equilíbrio espiritual do universo. Mesmo diante de forças que os olhos humanos não compreendem, Miguel permanece firme. Onde a injustiça domina, ele está. Onde a fé vacila, ele reacende. Onde a esperança morre, ele se levanta. Por isso, sua presença é reverenciada não apenas nas páginas sagradas, mas também na cultura e nas crenças ao redor do mundo. Muitos o invocam em momentos de perigo, outros o veem em sonhos. E há aqueles que apenas sentem sua força quando tudo parecia perdido. Miguel é a ponte entre o invisível e o eterno, o general do exército celestial que jamais repousa. Ele é o guardião das promessas, o defensor dos que buscam a luz. E ainda que o mundo mude, ele permanece o mesmo. O tempo não o enfraquece, o mal não o vence e o silêncio não o apaga. Sua missão continua viva, preparando o caminho para o desfecho final. O grande confronto entre a luz e as trevas, onde mais uma vez o céu e a terra se encontrarão sob sua liderança. Após o eco das batalhas celestiais e a queda de Lúcifer, Miguel não descansou. O arcanjo permaneceu firme, como guardião da ordem divina, vigiando os reinos espirituais e o destino dos homens. O mal, embora derrotado, continuava a rondar o mundo, buscando brechas no coração humano. E era nesses instantes de sombra que Miguel se manifestava, não sempre visível, mas sempre presente. Ele se tornou o defensor das almas, o guerreiro silencioso que luta por cada fiel, que clama por luz em meio às trevas. Na terra, muitos o invocavam em momentos de desespero. Sua imagem era esculpida em pedra, pintada em vitrais e sussurrada em orações. Cada espada erguida em nome da justiça trazia um reflexo do seu poder. Cada batalha travada pela fé era uma extensão de sua guerra eterna. O mundo podia esquecer o nome de Deus, mas o nome de Miguel continuava ecoando. Símbolo de resistência espiritual, de fé que não se dobra, de coragem que não teme o mal. A missão de Miguel, porém, não é apenas lutar contra forças visíveis, mas proteger o invisível, as promessas, a fé, a esperança. Ele é o comandante das legiões da luz, mas também o conselheiro dos corações que vacilam. Quando o inimigo sussurra dúvidas, é a voz de Miguel que ressoa no espírito dos fiéis, lembrando-os de que o amor de Deus é invencível. O arcanjo não apenas empunha a espada, ele inspira a força interior de cada homem e mulher que decide continuar acreditando. E assim, entre guerras espirituais e eras humanas, Miguel segue cumprindo sua missão eterna. Cada aurora é um lembrete de que ele venceu a escuridão mais uma vez. E quando o último dia chegar, quando o toque da trombeta ecoar pelo universo, será Miguel quem se levantará à frente do exército celestial para proclamar: quem é como Deus? A frase que selará a vitória final sobre toda a escuridão. Se você acredita na força da luz sobre as trevas, escreva nos comentários: a luz sempre vence. Depois da vitória celestial e do exílio dos anjos rebeldes, Miguel não apenas assumiu o posto de comandante supremo das legiões de Deus, mas também tornou-se o guardião direto dos planos divinos na terra. Enquanto os homens travavam suas próprias batalhas, invisíveis forças espirituais se moviam ao redor deles, influenciando decisões, destinos e nações. E no centro dessa guerra invisível, Miguel permaneceu vigilante. Ele não luta apenas contra demônios ou potestades, mas contra as ideias e corrupções que ameaçam a fé humana. Cada vez que um coração é tentado pela dúvida, há uma batalha que se inicia
e o som de uma espada celestial pode ser ouvido ecoando nos céus. As Escrituras revelam que Miguel não age isoladamente. Ele lidera um exército de seres espirituais designados para proteger o povo de Deus, anjos que vigiam cidades, famílias e até mesmo indivíduos. Essa hierarquia celestial atua em perfeita harmonia sob seu comando. É por isso que muitas vezes o improvável acontece quando o perigo parece inevitável e uma força invisível intervém. É o reflexo do toque de Miguel. Ele é o equilíbrio entre o visível e o eterno, entre a justiça divina e a misericórdia infinita. Nenhum movimento do mal passa despercebido por seus olhos flamejantes de luz. Mas, à medida que os séculos avançam, a influência das trevas cresce. Os poderes que antes se manifestavam apenas em reinos espirituais, agora assumem formas humanas, líderes, impérios, ideias, todos tentando substituir o Criador por suas próprias glórias. É nesse cenário que o arcanjo intensifica sua presença. Ele se levanta não apenas como guerreiro, mas como proclamador da verdade divina. Sua espada, que já fulminou Lúcifer, agora brilha novamente, pronta para cortar as mentiras que obscurecem o coração da humanidade. E quando o clamor da injustiça sobe, Miguel responde, descendo em glória, restaurando o equilíbrio e lembrando ao universo que nenhum poder é maior que o de Deus. O tempo se aproxima de uma nova batalha, uma que não será travada nos céus, mas no coração da humanidade. Miguel se prepara e os sinais já estão por toda parte. Cada alma que resiste ao mal, cada ato de fé em meio à escuridão, é uma centelha da mesma luz que o acompanha desde o início dos tempos. A guerra entre a verdade e a mentira está prestes a alcançar seu ponto final, e o arcanjo aguarda o comando do Altíssimo para, mais uma vez, libertar a terra da sombra que tenta dominá-la. O universo se silencia quando o nome de Miguel é pronunciado. O eco de suas batalhas ainda vibra nas dimensões invisíveis, lembrando anjos e homens de que a luz nunca se rende. O arcanjo permanece firme, contemplando os séculos, observando as gerações que surgem e caem, aguardando o dia em que a justiça divina será plenamente revelada. Ele sabe que o tempo se aproxima, o tempo em que o bem e o mal serão separados para sempre, quando a trombeta soará e o próprio Deus chamará seus guerreiros de volta à linha de frente. Em meio às visões do Apocalipse, a imagem de Miguel reaparece como o campeão celestial que guia os exércitos do Altíssimo na batalha final. O céu se abre como um manto de fogo e luz. Milhares de anjos marcham atrás dele, suas asas reluzindo como estrelas, e o som de suas espadas se mistura ao trovão da voz de Deus. É o desfecho da história, o momento em que o inimigo será derrotado de forma definitiva. A terra tremerá, as trevas se dissiparão e o nome do Criador será exaltado sobre toda a criação. Mas Miguel não luta apenas por glória. Ele luta por amor. Amor ao Criador e à humanidade que tanto se perdeu. Seu brilho é o reflexo da misericórdia divina. Quando o último confronto terminar, quando o mal for lançado de vez no abismo, Miguel se ajoelhará diante do trono, não como guerreiro, mas como servo fiel, devolvendo a Deus toda a honra e toda a vitória. O céu inteiro entoará cânticos que ecoarão por toda a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E assim, o arcanjo Miguel permanecerá para sempre como o símbolo da fidelidade perfeita, o guardião da verdade e o emblema da luz que jamais se apaga. Sua história não termina com a guerra, mas com a paz. Uma paz eterna onde o mal nunca mais poderá se levantar. Cada vez que um fiel pronuncia seu nome em oração, uma centelha dessa glória desperta.
Pois o mesmo Miguel que lutou no princípio ainda está entre nós, invisível, porém presente, conduzindo o exército da fé até o amanhecer do reino eterno. CTA. Se você acredita que o bem triunfará no final, escreva nos comentários. A vitória pertence a Deus.